Antes de mais nada, quero avisar que o vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos, então não reclamem depois, beleza? Continuando a jornada do nosso ator AV, dessa vez com uma garota sem muita carne. Esse é mais um recap de Isekai The New, falando dessa vez dos arcos da Garota Esqueleto e V Queensland Night. Mas para quem quiser ver mais dessa história, tivemos um resumão e alguns recaps de capítulos anteriores. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ao voltar da casa da Ruda, Seiji acaba sendo perseguido por um esqueleto humano que o assusta. A garota esqueleto se desculpa por ter surpreendido eles, mas eles acabam não ouvindo por estarem gritando fugindo dela. Kai menciona que ela é uma visitante, o que impressiona eles. A garota esqueleto se apresenta como Aru, e Guildius pergunta o que ela deseja. Ela menciona que soube que Seiji é um ator AV e ela explica a sua história. Acontece que ela é uma atriz AV que havia acabado de se unir à guilda, mas no dia seguinte, ela foi atropelada por uma carruagem. Ela diz que deseja poder aparecer em um AV. Guildius pergunta o que Seiji acha disso e ele reconhece que ela passou pelo mesmo que ele e simpatiza com a situação dela. Ele menciona que já possuem equipe, como ela é registrada na guilda, não teria problemas. Aru fica bem contente com aquilo e Guildius menciona que depois de uma múmia, isso não seria tão estranho. Eles começam com a entrevista da Aru, explicando do que se trata e tem uma nota explicando que as cenas de entrevista são geralmente para acostumar as atrizes com a câmera e ajudar os espectadores a conhecê-las, mesmo que isso já esteja caindo em desuso. A entrevista começa com a Aru bem envergonhada e tentando responder direito às perguntas. Mas como seria apenas um esqueleto, Guildius não entende bem como aquilo poderia ser atrativo. Guildius menciona que eles iriam fazer as cenas sensuais, e Aru tenta fazer uma pose, mas não funciona tão bem assim. Seiji a encara enquanto Guildius pergunta se ele conseguiria fazer isso, mas depois de tentar um pouco, eles decidem dar um tempo. No dia seguinte, Seiji anda novamente pela cidade, pensando sobre o que houve, imaginando que ele não consegue ficar animado com os ossos. Mas nisso ele chega à frente da loja do Gunten. Quando ele chega na loja, ele nota que estava bem cheia e quando olha para dentro da loja, ele reconhece uma nova empregada do Gunten, uma garota tão linda que parecia uma boneca. Gunten acaba reconhecendo Seiji na sua loja e o chama para conversar. Seiji diz que não falou nada porque ele parecia bem ocupado, e Gunten diz que é tudo graças à ajuda dele, e que gostaria de ouvir mais sobre os brinquedos adultos do outro mundo. Seiji aproveita e pergunta quando foi que ele contratou uma funcionária, mas ele diz que, na verdade, ela é uma boneca. Gunten diz que ele pretende criar bonecas em tamanho real para as pessoas que vivem sozinhas. Seiji se impressiona com o quanto ele é empenhado para a criação de brinquedos e tem uma nota que menciona que as bonecas de amor são usadas geralmente para prazer, mas que, com o tempo, passaram a ser usadas para coleção e arte. Nesse momento, Seiji começa a notar as articulações da boneca e nota o quão leve ela é. Gunten menciona que isso acontece porque ela é oca por dentro, para facilitar ser carregada. E ao ouvir isso, Seiji tem uma ideia. Ao voltar para casa, Seiji e os outros encontram Guildius sendo maquiado pela Aru. Ele manda ela explicar o que houve e ela provoca dizendo que ele pediu para fazê-lo ficar bonita. A real mesmo é que ela encontrou o estojo de maquiagem dela e decidiu brincar com sua maquiagem usando Guildius e os outros. Depois de arrumar um corpo de boneca para Aru, ela ficou pronta para trabalhar. Tudo graças ao Gunten novamente. Guildius se impressiona com a ideia e diz que ele não estava entendendo nada, mas Seiji explica que aquilo seria um corpo falso para Aru, e que com isso, ela poderia fazer uma gravação de Full Face Mask. Full Face Mask AV se trata de uma gravação onde a atriz usa um cosplay que cobre todo o seu corpo e sua cabeça para fazer uma gravação de personagem 2D. Ainda mencionam que essa ideia já foi muito utilizada. A Aru fica bem animada ao ver que aquele corpo permite que ela realmente consiga parecer estar viva, e nisso, vamos para uma segunda tentativa da entrevista. As perguntas acabam sendo as mesmas, mas graças ao visual diferente, a Aru fica mais envergonhada com as perguntas e acaba sentindo mais tensão para responder. A Aru se anima tanto com as perguntas que começa a parecer bem mais sexy do que antes, o que anima Guildius. Mas depois de passar pela entrevista, vamos para outro problema. Pois, apesar de parecer humana, a Aru ainda é um esqueleto num corpo de boneca, e se fosse despila, ficaria bem visível que ela é uma boneca. Seiji fica pensando qual seria a melhor opção, pois isso sempre foi uma dúvida em casos de gravações com cosplay. Ele acredita que o melhor seria algo entre meio nua e completamente, mas ele reconhece que as roupas da Aru, no caso roupas de Lolita, são muito apertadas e isso deixa apenas duas opções válidas: completamente vestida ou completamente nua. Ele decide perguntar ao Guildius qual seria a melhor opção, mas ele diz que iria confiar nele. Seiji tenta se lembrar de informações de sua vida passada e nisso ele lembra de uma assistente chamada Sazano.
que dizia que o melhor para gravações com cosplay é completamente vestida, pois fazer as cenas completamente vestida é o ápice dos AVs de cosplay. Seiji pergunta se não seria ruim acabar sujando a roupa, mas Sazano diz que eles podem conseguir cosplays de beira de estrada para serem mais baratos, e tirar essas roupas ou não dependem muito da direção do AV. Ela ainda menciona que as Full Face Anime Mask podem ser bem caras, então roupas emprestadas podem sair mais em conta. Seiji menciona que isso serve bem para cobrir completamente o corpo, mas ela diz que ele ainda não entendeu. Sazano diz que a mente humana tem a tendência de completar qualquer informação que eles não entendem. Logo, se eles conseguirem isolar as informações sobre o que é um ser humano e o que não é, a pessoa iria sentir cada vez mais sendo algo real. Lógico que ele precisa manter uma harmonia de cores e visual na roupa inteira. Seiji diz que não entendia bem o que ela queria dizer na época. Só que agora, ele entende que tudo aquilo era parte do cosplay da Haru, e por isso deveria ser mantido, pois ela não era uma boneca, mas sim uma atriz AV e não iria remover as roupas. Mesmo que ela tenha perdido a cabeça literalmente. Ganten diz que ele removeu a cabeça dela para fazer uns ajustes antes da gravação. Gildius diz que vai preparar a gravação, e nisso, Seiji volta a se lembrar da Sazano falando sobre o assunto e diz que os espectadores podem achar estranho, já que a garota está completamente vestida. Mas o desejo de ver algo que está escondido acaba sendo maior do que o desejo de ver algo que já se pode ver. Ela ainda menciona como exemplo o fato de achar mais sexy uma garota de biquíni em um quarto do que na praia. Ela completa dizendo que um AV cosplay é basicamente uma garota diferente com uma roupa diferente em uma cama. E isso acaba sendo bem chamativo. Seiji começa a trabalhar e nota que ela realmente consegue ser bem atraente com essas roupas. E Haru reconhece que era igual à entrevista. Ela sente como se seu corpo de esqueleto e o corpo da boneca fossem uma coisa só, e isso mudava sua percepção. Haru nota que é como se ela realmente possuísse um corpo humano, e nisso, Seiji diz que vai seguir com a cena, o que a deixa envergonhada. Seiji levanta a saia dela e começa a trabalhar, e Haru sente que estava conseguindo cumprir seu sonho de ser uma atriz e ficando cada vez mais animada. Os dois se conectam, enquanto Seiji reconhece que ela realmente poderia fazer isso, e por fim, o trabalho é um sucesso. Depois de completar a gravação, Haru agradece ao grupo por terem cumprido o desejo dela e diz que esses foram os momentos mais felizes dela. O grupo acredita que com isso o espírito dela pode finalmente descansar, mas Gildius diz que ele não conseguiu conteúdo suficiente para o filme. Mas nisso, Haru surge como um crânio e diz que podem continuar gravando. Ela explica que seu corpo e alma seguiram em frente, mas sua cabeça acabou ficando, pois ela provavelmente tem algum desejo não realizado ainda. Seiji pede para Ganten preparar a boneca de novo, mas ele menciona que as juntas se quebraram após o uso e seria necessário improvisar. Haru diz que poderiam gravar com ela assim mesmo, mas Seiji diz que não iria conseguir com um crânio. No capítulo seguinte, começamos vendo um cenário de uma floresta onde uma garota lembra de ter perdido seus pais e sua casa. A garota era a Katia, e no meio dessa lembrança surge uma pessoa que promete proteger ela. Tudo isso era um sonho dela se lembrando de algo, mas ela se lembra que não tem tempo para perder, pois aquele dia seria cheio e poderia ser que ela se encontrasse com o Seiji. Enquanto isso, Seiji e Gildius se arrumam para sair, deixando Haru confusa. Eles mencionam que iriam dar uma saída e ela pede para ir junto, mas Seiji menciona que seria bem estranho carregar uma caveira por aí. Gildius pede para que ela fique de olho na casa, mas ela reclama, pois parecia mais um souvenir de casa mal assombrada. Gildius menciona que em breve deve arrumar um corpo para ela, e diz para Seiji que só não fez isso ainda, pois Ganten iria fazer uma versão mais barata do que a que ele usou na outra vez. No meio do caminho, Seiji pergunta onde exatamente eles estariam indo, e Gildius diz que estavam indo para um local de entretenimento adulto, o que anima Seiji. Ele acredita que seria um tipo de bordel, mas Gildius tinha planos mais sérios. Acontece que ele havia recebido uma ligação da Katia dizendo que ela ia se apresentar cantando em um local chamado V Queensland. Gildius até se anima, mas sabendo que seria muito caro, pensa em recusar com muito pesar. Pelo menos até Katia oferecer 2 ingressos grátis. Com isso ele aceita e diz que vai levar o Seiji, o que anima a Katia. Quando ele ouve a comemoração dela, Gildius acredita que ela gosta muito das habilidades dele como diretor e cogita chamar ela para outro trabalho. Nisso os dois conseguem chegar ao local. V Queensland, o maior parque temático de entretenimento adulto daquele distrito. Gildius explica que esse local foi criado pela Guilda das Atrizes de AV, depois que elas compraram o local e transformaram em estabelecimento onde as atrizes podem trabalhar como garçonetes. E o autor ainda menciona que esse tipo de lugar, de fato, existe no nosso mundo também. Ele explica que foi feito pela Zed,
a fundadora da Guilda das Atrizes, e enquanto eles reconhecem o quão incrível era aquele local, Guildius menciona que existem lugares naquele castelo onde poderiam ver através do piso e com isso poder enxergar por baixo da saia das garçonetes, o que deixa eles completamente ultrajados e interessados com essa ideia. Finalmente chegando ao local para se sentar, Seiji se encontra com Melusa trabalhando no local. Ela explica que estava recebendo poucos trabalhos desde a introdução da nova lei de AV, então decidiu trabalhar em meio período naquele castelo. Seiji pergunta se ela não estava tendo problemas para servir os clientes, e ela explica que, enquanto estiver de óculos, estava tudo bem. Mas no que ela pensa em ir atender o pedido dos dois, ela tropeça e cai no chão. Com isso, ela recebe ajuda, mas perde o óculos fazendo um cliente ser transformado em pedra. Guildius diz que precisa ir ao banheiro, e nisso o cara de cavalo volta a perturbar o Seiji. Ao se lembrar dele, Seiji se assusta com ele, chamando-o de cara da giromba grande. E o cara de cavalo manda ele chamá-lo de Bashika-sama. Bashika menciona que ele tinha contas a acertar com Seiji e Melusa, depois do que houve no incidente da gravação no trem. Mas ele parece não se importar tanto com isso no momento, e menciona que descobriu sobre um SAV, também conhecido como um AV secreto, que nem a Ordem dos Cavaleiros poderia interferir, e que se Seiji quisesse, poderia fazer parte disso. Seiji fica confuso e Bashika explica que o tal SAV seria um AV feito sem estar preso às regras da guilda e às leis daquele mundo, algo que, na cabeça do Bashika, pelo menos, impedia eles de fazer um AV de qualidade. Com isso, ele tem interesse em fazer AVs sem essas restrições, mas quando ele chama Seiji para acompanhá-lo nessa ideia, Seiji apenas recusa. Isso porque ele acredita que isso se trata de um doujin AV, que seria um AV feito sem estar ligado a uma companhia ou atrizes contratadas, o que pode acabar gerando problemas para a indústria e que, de acordo com o autor, já causou alguns problemas. Seiji ainda se pergunta se aquilo não seria ilegal, e Bashika afirma com certeza, apesar de não ter certeza absoluta. Seiji imagina que isso pode ser um trabalho que acaba sendo comercializado no mercado negro, e acredita ser melhor manter distância deles para evitar mais problemas. Enquanto Seiji imagina que talvez Bashika não saiba exatamente onde ele está se metendo, uma pessoa os observava de longe. Essa pessoa era Raybird, com seu incrível disfarce novamente. Ela nota que eles falavam de SAV e imagina sobre o que eles estavam falando, pelo menos até alguém interromper Bashika e o fazer tremer nas bases. Dessa vez, no caso, era Zed, a mestre da Guilda das Atrizes. Vendo que a situação poderia apertar para eles, Bashika e seu parceiro saem correndo para evitar problemas. Guildius volta e os três se sentam para conversar. Ele menciona que é a primeira vez que tinha visto Zed, e ela menciona que ela raramente surge em público. Enquanto isso, Raybird tenta entender onde tudo isso de SAV, o líder da guilda, e Seiji se encaixam nessa história toda. Zed pergunta sobre o Seiji antes de explicar a situação deles com os SAVs. Acontece que há muito tempo esses SAVs existem e geralmente procuram garotas que não fazem parte da guilda nas produções. Ela entende o porquê dessa demanda, pois, como as garotas são afiliadas da guilda, isso acaba fazendo os gastos serem divididos entre as garotas e a guilda, enquanto os SAV não dividem os gastos com nada, deixando tudo para as garotas. O problema disso é que, como se trata de um trabalho que envolve muita exposição, as garotas podem correr muitos riscos por não estarem sendo protegidas pela lei ou até mesmo pelas restrições da guilda. Zed explica que ela faz o possível para proteger suas garotas, mas não pode fazer nada nesses casos. E Seiji pergunta se não podiam confiar na Ordem dos Cavaleiros, o que faz Zed começar a rir. Nesse momento, Zed exibe um olhar intenso, enquanto diz que tudo o que ocorre é culpa deles. Depois disso, ela simplesmente se levanta e se despede dos dois quando a apresentação está para começar. Mas no caminho, ela se lembra que Katia havia mencionado o Seiji e acredita que ele não seja alguém tão especial assim. A apresentação começa com uma Bunny Girl fazendo a entrada para Katia. Raybird se impressiona com aquilo enquanto Katia fica feliz de ver que Seiji apareceu e nisso ela inicia sua apresentação. As garotas começam a cantar uma música apresentada pela Katia. Enquanto todos ficam malucos vendo a Katia, Seiji fica parado, encarando ela de forma séria, o que a deixa bem confusa e envergonhada. Por culpa dessa atitude dele, Katia sai correndo e deixa a apresentadora confusa. Guildius não entende o olhar dele e Seiji explica que ele estava pensando que não seria uma má ideia fazer um AV com uma idol se apresentando enquanto eles mandam ver em cima do palco, o que deixa Guildius preocupado com o quanto ele consegue ser focado no trabalho. Seiji diz que precisa ir ao banheiro e, nesse momento, Bashika tenta se aproveitar para se vingar do Seiji pelo que houve nas duas vezes,
Pelo menos até ele ser recebido pela Melusa sem óculos. Ela realmente é uma das melhores garotas dessa história. Aquela noite acabou sendo bem cheia para todos, por motivos variados. E após alguns dias, alguém vai visitar Guildius. No caso, era Refiru, uma das ajudantes do Capitão Shin, que se apresenta para o Guildius como uma nova atriz bem animada.